Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos analisar o Evangelho de João 11, versículo de 1 a 45. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, dentro dos Evangelhos da Quaresma do ano A, o Evangelho da ressurreição de Lázaro é o último antes de entrarmos na Semana Santa. E então, dos versículos 1 a 45, a estrutura é o prelúdio, que é de 1 a 4, onde se recebe a notícia. De 5 a 16, o diálogo entre Jesus e os discípulos sobre a doença de Lázaro, se leva à morte, se não, etc. De 17 a 37, Jesus e as irmãs de Lázaro. 38 a 44, milagre. E depois, do 45 até 53, as reações a este milagre. Em todo o Evangelho de João, ele é caracterizado por essa divisão. O prólogo de capítulo 1, de 1 a 18, depois até o capítulo 12 é o livro dos sinais, e do capítulo 13 até o final é o livro da glória. E esse milagre, o primeiro sinal é as bodas de Caná, esse milagre é o último antes de entrar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, ele se torna essa ponte entre o livro dos sinais e o livro da glória. O livro da glória porque é o livro da manifestação da glória de Jesus, que vai ser através da sua morte e ressurreição. Nesse processo de estruturação do livro, então fica clara essa dobradiça que se cria com este livro, né? Esse capítulo. Então ele se torna, e é óbvio porque tinha que ser esse último milagre, né? Então a ressurreição de Lázaro, obviamente, vai apontar para a ressurreição do próprio Jesus. Então é óbvio que ela se torna aí uma verdadeira profecia. Aquilo que é a transfiguração nos sinóticos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em que a manifestação na carne da divindade de Jesus, aqui em João é a ressurreição de Lázaro. Ela que aponta para a paixão, morte e ressurreição gloriosa de Jesus. No Antigo Testamento há milagres também desse tipo de ressurreição. Então a gente usa a palavra ressurreição, mas o certo seria um tornar à vida, né? Um reviver, porque é diferente da ressurreição de Jesus, na qual ele entra definitivamente na glória. No caso de Lázaro, ele volta, mas ele vai morrer novamente, né? Então seria uma revivificação, e não propriamente aquilo que a gente entende por ressurreição como a de Jesus. Né? Em 1 Reis 17, a ressurreição do filho da viúva Sarepta. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa do Esseu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: que há entre mim e ti, homem de Deus? Viestes à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho? Ele respondeu: dá-me teu filho. Tomando nos braços dela, levou ao quarto de cima, onde morava, e colocou sobre o leito. Depois clamou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu por 3 vezes sobre o menino, invocou o Senhor: Senhor meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma desse menino.
o Senhor atendeu à súplica de Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa e entregou a sua mãe, dizendo: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que és um homem de Deus e que o Senhor fala verdadeiramente pela tua boca. Reparemos na estrutura deste texto, ele é meio parecido, né? Então, os mesmos questionamentos que os discípulos fazem, que as irmãs fazem, é o questionamento que a viúva faz. Quer dizer, a morte é o castigo, nós estamos castigados pelos nossos pecados. Segundo ponto, a súplica ao Senhor, da mesma forma que Jesus olha aos céus para suplicar, tá? E, por fim, ele está vivo e o reconhecimento de que é obra do Senhor que foi feita, tá? É obra do Senhor que foi feita e ele é um profeta, né? Então ali, por isso que a ressurreição de Lázaro vai provocar uma celeuma com os judeus, porque ali Jesus é reconhecido verdadeiramente como um profeta. E aí começa o desenrolar final. Nós temos que realmente matá-lo, né? Matá-lo. No outro milagre, também 2 Reis 4, 29, Eliseu disse a Giese: cinge teus rins, toma teu bastão e parte. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes, se alguém saudar, não responda. Colocarás o bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe disse: tão certo como o Senhor vive e tu vives, eu não deixarei. Então ergueu e seguiu. Giese, então, os havia precedido, colocando o bastão sobre o rosto do menino, mas ele não disse nada nem reagiu. Então o servo voltou, encontrou Eliseu e informou: o menino não despertou. Eliseu chegou à casa e lá estava o menino morto e estendido sobre a própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás deles dois, e orou ao Senhor. Então, é o mesmo processo. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para outro da casa. Depois tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e disse-lhe: chama a sunamita. Chamou-a, e quando ele chegou perto de Eliseu, esse lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se por terra. Depois tomou o filho e saiu. Então é o mesmo processo. No caso de Jesus, Lucas 7, 11, a ressurreição do filho da viúva de Naim, como também a ressurreição do filho de Jairo, em Marcos 5, 34 a 43, também são milagres de ressurreição, né? Em que também é muito parecido com isso que nós vimos em Eliseu e em Elias. Então vamos ao nosso texto. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, chegar aos pés dele com seus cabelos, né? Que depois vai ver que é o relato de João 12, 1, 8, né? Então mostra, então esses dois relatos mostram a preparação da morte de Jesus. Então a ressurreição de Lázaro e a unção de Jesus com o perfume são a preparação para a sua morte. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs
mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Né? Aquele que amas, quer dizer, Lázaro quer dizer aquele que Deus ajuda, né? Essa é a etimologia do nome. Afinal de contas, então, todos nós somos Lázaro, né? Então, o primeiro ponto a se trabalhar como espiritualidade aqui é que Deus ama aquele que está morrendo. Então, às vezes a gente vê a morte como um processo em que Deus nos odeia, né? E o inimigo às vezes quer colocar isso como colocou lá em Gênesis 3, em que não vai morrer. Quer dizer, a morte se torna aí um processo doloroso, mas isso não é antítese do amor do próprio Deus. Né? Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Então, na Bíblia do Peregrino vai os sentidos, então, que sentido a gente pode deduzir dessa morte? Essa doença não leva a morte, mas ele morre, né? Então, quais sentidos aí que terá a morte, mas não acabará, porque o morto voltará à vida. Então, não seria uma morte, seria um sono, né? Então, essa doença não leva à morte plena, mas ele vai voltar à vida. Um outro sentido, acabará na morte, sim, de Jesus, que aí essa glória de Deus, seu Filho de Deus, seja glorificado. Então essa morte, ela vai levar à morte, sim, mas a de Jesus. Um outro sentido, não acabará em morte, porque o milagre da morte de Jesus glorificam a Deus e o Filho ressuscitado. Então, também, acho que seria o melhor sentido, né? Não leva à morte, porque ele ressuscita e também, ao mesmo tempo, glorifica o Filho do Homem. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. É óbvio que esses 2 dias a gente já pode lembrar dos 3 dias do sepulcro de Jesus, né? Então ele ainda fica 2 dias e no terceiro dia ele vai, né? Então esses dias aí representam a morte. Como está a famosa passagem de Oséias 6:2, depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então essa passagem sempre foi aplicada como um cumprimento da Escritura no caso da ressurreição de Jesus, mas esse depois de 2 dias nos revigorará, dá para comparar com isso que está no versículo 6, né? Jesus ficou ainda 2 dias para depois ir lá ressuscitar, fazer voltar à vida Lázaro. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram, né? Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque há de faltar luz. Então vamos primeiro o apedrejar. Então, em João 10, que é o capítulo anterior, no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, é a declaração plena da divindade dele. No versículo 11, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, porque viam nele um blasfemo, né? Então, por isso, a exclamação dos discípulos. Então, na Judéia, havia esse processo em que se desejava a morte de Jesus. Então, nós vamos voltar para lá. O dia tem 12 horas.
Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então, em primeiro lugar, João 8,12, que Jesus se declara a luz do mundo. Mas a gente tem que imaginar, ele, 12 horas é o tempo do trabalho, né? É o tempo do trabalho, conforme Salmos 104, versículo 23. Salmo 104, versículo 23. Em vindo o sol, aí 22, né? Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o trabalho e do seu encargo até a tarde. Então, Jesus trabalha, né? Conforme também em João 5, eu trabalho, meu pai também trabalha. Então, o tempo de Jesus, enquanto tiver esse processo dele fazer a boa obra que o pai lhe confiou, é o tempo dele fazer. Ele não vai morrer antes, né? Ele não vai ser destruído antes. Então, conforme está lá também em Lucas 4, quando os nazarenos se reúnem para matá-lo, ele atravessa no meio deles e vai embora. Por quê? Porque a hora ainda não chegou. Então, o dia tem 12 horas, esse dia samba o trabalho, enquanto não chegar a treva, que é a morte, Jesus não vai morrer. Então, ele morre realmente quando é a hora que o Pai determinou. O Pai determinou, tá? E a luz, ele é a luz do mundo, então ele trabalha na luz e sob a luz. Versículo 11, depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então, essa comparação da morte com o sono, ela é recorrente na Sagrada Escritura. Então, o Salmo 13, versículo 4, atenta, Senhor meu Deus, responde-me, ilumina meus olhos. Então, já dá até para também fazer esse processo com o versículo anterior sobre a luz. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, a morte também era vista como um sono, né? O sono da morte, e que também no pensamento judaico a alma seria retirada quando a pessoa dorme, à semelhança da própria morte, né? Salmo 76, versículo 5. És luminoso e célebre pelos montes de despojos deles tomados. Os corajosos dormiram seu sono e os braços falharam aos guerreiros todos. A tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalos ficaram parados. Então é o mesmo processo. Então a derrota aqui dos inimigos com a morte, falaram o quê? Que eles adormeceram. Que eles adormeceram. Né? No livro do profeta Jeremias, no versículo 51, perdão, no capítulo 51, versículo 39, e também vai dar essa comparação da morte com o sono. Lembrar que também São Paulo, na primeira Tessalonicenses, ele vai também fazer essa analogia da morte com o sono. E aí muitas vezes se cai naquele pensamento de que todos que morrem estão dormindo, no sentido de que não tem atividade alguma, né? Quando estão quentes, eu preparo as suas bebidas, os faço beber para que se tornem bêbados. Durmam um sono eterno e não despertem mais, oráculo do Senhor. Então, esse durma o sono eterno
porque o sono sempre foi visto como um ensaio da morte, que a alma seria retirada. Aqui esse sono seria eterno. A mesma coisa no versículo 57. Eu farei beber a seus príncipes e a seus sábios, a seus governantes, a seus magistrados e a seus heróis. Eles dormirão um sono eterno e não despertarão mais. Oráculo do rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Então, a morte é vista como... Então, não é... aqui Jesus vai realmente falar que a morte de Lázaro não passa por um sono, porque ele vai acordar, né? Aqui ele vai acordar. Então aqui ele não quer falar que é esse sono eterno, tá? Porém, no versículo 14, Jesus disse então abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. A interpretação daqui é muito difícil, né? Se pode ver como uma ironia ou se pode ver como algo conformista, etc. Então, na Bíblia do Peregrino, pode-se escutar como que antecipadamente a atitude confiante e temerária de Pedro, no capítulo 13, versículo 37 de João. Replicou, então, diante da declaração de que Jesus iria morrer, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Então, aqui dá para pensar o quê? Tomé estaria falando o quê? Então vamos lá também morrer com ele na Judéia, vamos ser perseguidos e vamos dar a nossa vida também, né? Ou também pode ser uma resignação fatalista, como uma perspectiva limitada. Então nós vamos morrer mesmo, então vamos lá para morrer também. Então dá para ter essas duas visões sobre essa exclamação aqui de Tomé. No versículo 17, quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Então, 4 na Bíblia é enquadramento, é limitação, é esse processo. O primeiro não é terceiro dia, eu creio aqui para não igualar a Jesus, que é terceiro dia, que é vida eterna, né? Lázaro volta a essa vida, ele volta a esse enquadramento, ele volta a essa limitação, né? Então, 4 na Bíblia é 40, dos 40 anos no deserto, 40 dias de jejum no deserto de Jesus, é sempre limitação, tá? Então, ele está limitado pela morte e ele volta a esta limitação. Então, Lázaro não entra no terceiro dia, quer dizer, ele não entra na eternidade, como vai ser a ressurreição de Jesus, tá? Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém, 15 estádios, né? Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Então, é um costume, né, judaico. Em Jeremias capítulo 16, versículo 5, vai dizer: porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto. Aqui está falando para não entrar como uma forma de castigo. Então era costume entrar na casa do luto, não vás a lamentá-los. Então é costume, nesse consolo, lamentar, chorar junto com quem sofre, conforme também está lá em Marcos 5, na fila de Jairo. Então as pessoas lamentavam a morte da pessoa. Nem te compadeças dele. Então essa demonstração de compaixão também fazia parte desse processo. Lembrar que ele já estava morto há 4 dias. Então, nos dias posteriores à morte, era costume as pessoas ir visitar, ficar lá junto, lamentar e consolar a pessoa que perdeu o seu ente querido.
porque desse povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e a benignidade e a sabedoria. Tá? Versículo 20. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Por causa de toda a visão de que Jesus curava os doentes, né? Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Eu creio que aqui Marta está falando dessa ressurreição no último dia, de que Lázaro estaria junto de Deus. Então, Marta expressa a crença comum na ressurreição. Daniel, por exemplo, Daniel 12:2, né? Muitos dos que dormem no pó, ou dormir aí novamente, né? Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, Marta devia estar pedindo que Lázaro ressuscite, sim. O que pedires a Deus, Ele concederá. E seria o quê? Essa ressurreição para a vida eterna. Então, Marta aqui, acho que ela não está pedindo a ressurreição aqui, porque senão ela não falaria isso. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. 25. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, como foi no evangelho da semana passada, eu sou a luz do mundo. Aqui eu sou a ressurreição e a vida. Então é outro eu sou, esse eu sou é a proclamação da divindade de Jesus. Então Jesus tem poder de acesso à vida plena aos que creem nele. Por exemplo, em João 5, versículo 25 a 28, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. Quer dizer, o que é ter a vida em si mesmo? Só Deus pode ter a vida em si mesmo. Todo ser humano não tem a vida em si mesmo. Todo ser humano tem a vida dependente de Deus. Jesus fala que o Filho tem a vida em si mesmo. Tradução, ele se proclama, obviamente, como Deus. Ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Então, por isso que ele é a ressurreição e a vida, porque ele tem a vida em si, e ele pode doar essa vida a quem ele quiser. Em João, capítulo 6, versículo 40, no contexto lá do discurso do pão da vida, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, essa proclamação de que nele há vida. Então, qual é o serviço que Lázaro fez a cada um de nós? E lembramos que depois ele morreu novamente. Mas esse milagre da ressurreição é, como também lá está em Mateus, no contexto da paixão, esse serviço desse homem ressuscitar é a ressurreição do último dia existe. Primeiro, a própria ressurreição de Jesus, né? Mas a nossa ressurreição acontecerá. Então, o mais importante aqui não é ele ter voltado à vida depois de ter morrido novamente um dia. O mais importante do serviço que ele faz como amigo de Jesus e Jesus amigo dele, então, é proclamar a ressurreição do último dia existe, porque se Jesus revive uma pessoa aqui, quer dizer que a palavra dele, como aí está em João 6,40, e eu ressuscitarei no último dia, quer dizer que essa palavra é digna de crença. Tá? Então, a ressurreição não é para si, para aquele tempo só, mas é para apontar para a grande ressurreição no último dia. Versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu,
Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, a profissão de fé de Marta é plena, né? Ela proclama ele como ungido, quer dizer, ele é que vem para cumprir toda a Sagrada Escritura. Ele é o Filho de Deus, nesse sentido, de plenamente unido a Deus, e que devia vir ao mundo, né? Então, aquele que deveria trazer a ressurreição e a vida. Versículo 28. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, aquele costume que nós vimos mais acima, quando a viram levantar-se, depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo ali chorar. O verbo que é klaio, né, que é chorar, lamentar, enlutar. Então, essa lamentação em sinal de dor, de aflição, pelo morto, obviamente, tá? Daquele que choram pelo morto, né? Então, esse é o sentido desse verbo. Depois nós vamos ver lá para baixo porque estamos frisando isso. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, né? 33, quando Jesus a viu chorar, tá? Krayusam, quer dizer, esse verbo de lamentação pelo morto. E também os que estavam com ela, ele estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido. Então vamos analisar esse verbo aqui. Esse verbo, enebrimidsa to pneumati, que etaraxem e auton, quer dizer, ele ficou estremecido no espírito, ele ficou esse perturbação, que depois vai trazer esse estremecimento, né? O verbo, tá? Que é embriomai, encarregaram uma série, interessante que esse verbo, que é falar de modo esbravejante, né? Admoestar, instruir com rigor, criticar. Por isso essa perturbação, né? Então, Jesus, essa é um processo interior, que depois o taraço aí, que vai ser também esse estremecimento, né? Que essa agitação. Então, os dois verbos aqui quer mostrar esse estremecimento diante da morte. Então, primeira coisa é saber que é isso que Deus sente com relação à nossa morte. Então, muitas vezes a gente pensa que o inimigo coloca isso na nossa mente, que Deus fica feliz com a morte do ser humano. Tá? Deus não quer a morte. Tá? A morte entrou por inveja do demônio, conforme está lá no livro da sabedoria. Quer dizer, Deus não quer a morte, então esse estremecimento, essa indignação, essa tristeza por ver o ser humano chorar e pela morte do ser humano. Então, esse é o sentimento de Deus com relação à morte. Tá? Então, se Jesus é Deus, Deus é homem, tudo que está em Jesus está em Deus também. Então, para a gente entender os sentimentos de Cristo Jesus, conforme Filipenses 2, então, este é o sentimento de Jesus com relação à morte. 34. E perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Aqui, apesar de chorar, ser o mesmo verbo da língua portuguesa, que está lá no versículo 31, pensando que ela iria chorar, esse Jesus chorou. Drakusen hoia Jesus, esse verbo drakuo, ele vem da palavra drakuon, que é lágrima. Então, aqui, quando Jesus
vai ver o túmulo, ele derrama lágrimas, ele chora verdadeiramente. Não é uma lamentação por o morto, é o chorar, realmente o chorar mesmo, a tristeza diante desse quadro todo. Creio que aqui não é só pela morte de Lázaro, aqui é o quadro todo. É claro que a morte de Lázaro também, mas o quadro todo da tristeza das pessoas, de tudo mais, né? Reparem que esse Draco está no meio dos dois outros verbos, como nós vamos ver. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Então, uma demonstração desse choro, desse derramamento de lágrimas, demonstra o amor de Deus e de Jesus pelo seu amigo, por aquele que ele quer verdadeiramente ajudar. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego, que é o evangelho que nós vimos de João 9, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Tá? De novo, Jesus ficou inteiramente comovido. Então, esse embrimomenos, quer dizer, esse verbo novamente de estremecer interiormente. Então, tem estremecer, estremecer, e no meio está o verbo e Jesus chorou, Jesus derramou lágrimas. Então, o quadro todo vem mostrar. E esse estremecer é o que muitas vezes nós acusamos Deus não fazer nada e deveríamos ter o que então? Uma visão mais profunda desse mistério, não ficar parado diante da morte, né? Jesus chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra, como foi o túmulo de Jesus também. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Como também a exclamação lá, quando Maria Madalena e as outras mulheres vão, quem tirará a pedra? Né? Quem tirará a pedra? Então, a pedra, esse processo do enterrar. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Então, isso aqui é para não tirar dúvida que esse dormir aqui não é um dormir qualquer. Né? Então, ele estava verdadeiramente morto e por isso cheirava mal. Jesus respondeu, não te disse, se creres verás a glória de Deus? A glória de Deus, a manifestação da santidade de Deus em Jesus Cristo. Tiraram então a pedra, Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Então, a mesma oração de Eliseu e de Elias, então os dois se reportam a Deus, só que aqui esse reportar é para quê? Para que creia que tu me enviaste. Então o milagre aqui é para crença, como foi todos os sinais de Jesus no livro dos sinais de João, tá? E que vai ser lá, meu Senhor e meu Deus, a exclamação de Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto, né? Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. Então essa ordem, então vamos lá em Romanos 4, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existiram. Então, esse chamar novamente à vida, só Deus pode fazer isso. Então, por isso, só Jesus pode realmente dizer, como Deus e homem que é, chamar à vida. E aqui, obviamente, nós vamos para a primeira leitura deste domingo da quaresma. Ezequiel 37, 12 e 14. Assim fala o Senhor, ao meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Então o contexto é o contexto do exílio, esse povo se achava morto, e aqui começa a descrição do Vale dos Ossos, o clamar, a mesma oração, Ezequiel clama o Espírito, e aí esses ossos voltam verdadeiramente à vida.
Aqui, obviamente, é uma parábola, vamos colocar assim, uma comparação para relação ao povo, só que isto aqui em Jesus acontece literalmente, né? Então aquele que estava com a carne podre volta novamente à vida. Versículo 44, o morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários. Lembrar que é os mesmos lençóis que Jesus vai ter lá no seu enterro. E o rosto coberto com pano, a mesma coisa que era o costume. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Luzate, o verbo soltar é o verbo da liberdade. Né? Estão-se 15 estádios, quer dizer alguma coisa, é 3 vezes 5, que é, o 5 é a liberdade, então essa liberdade que a vida dá, essa liberdade que esse morto passa a ter, e deixar eu caminhar. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? João 14, então, agora em Cristo Jesus ele caminha. Então, ele está agora verdadeiramente livre. Então, muitos dos judeus que tinham da casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Esse creram nele é o objetivo final do sinal. O sinal existe para apontar para Jesus, para que possamos crer nele. A segunda leitura do dia vai ser Romanos 8:8. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se obviamente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, e a consequência do pecado é a morte, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará vossos corpos mortais, né? Então esse Espírito de Jesus mora em vós e ele vai nos dar essa vida. Então, a morte e ressurreição de Lázaro vem mostrar não somente a volta a essa vida, mas é para apontar para a morte e ressurreição de Jesus, que aponta para a nossa ressurreição eterna, para a nossa ressurreição para a vida. Por isso, esse evangelho aqui no contexto batismal, passamos pela água na samaritana, pela luz no caso cego, e aqui, essa água, essa luz é para nos dar vida e vida em abundância, tá? Que nós comemoramos isto na vigília pascal, no dia de Páscoa. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.